Olá, primeiro termo de pedagogia. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos tratar de motricidade. A gente já vinha conversando algumas coisas a respeito desse assunto nas aulas anteriores e hoje nós vamos tentar começar a organizar aquilo que deve ser trabalhado com a criança ainda pequena em relação à motricidade. Primeira coisa que eu quero salientar é em relação ao esquema corporal. A criança precisa saber não apenas que ela tem cabeça, tronco e membros, né? Isto é a fase inicial, né? Onde está a cabeça, o tronco, os braços, as pernas. Mas conforme a criança vai crescendo, nós precisamos ir trabalhando também outras partes do corpo, né? Trabalhar a cabeça com todos os seus detalhes. O cabelo, o nariz, sobrancelha e não só boca. Você vê, né? Como o meu esquema corporal tá bom. Nariz, boca, orelha, mas bochecha, queixo, testa, todas essas outras partes do corpo também precisam ser trabalhadas. No braço, não apenas, é todo o braço, mas e o cotovelo, a mão, os dedos. Algumas pesquisas mostram que algumas crianças demoram para os seus desenhos terem mais detalhes, não porque elas não têm habilidades artísticas para representar através do desenho o corpo, mas porque elas não foram estimuladas, elas não aprenderam a observar os detalhes do nosso corpo, né? O que tem na cabeça, como é o tronco, os braços, as pernas, o joelho, pé, dedos. Então, nós precisamos, quando fala de esquema corporal, ele não pode ser um conteúdo apenas para ser ticado na lista daquilo que você tem que trabalhar. Eu já dei uma atividade para colar as partes do corpo, eu já cantei a música cabeça, ombro, joelho e pé, e aí já tá tudo certo. Não, eu preciso trabalhar detalhes também do esquema corporal. Lógico que isso não com um bebê, mas conforme a criança for compreendendo, eu preciso trabalhar. Eu não posso pensar, não, essa criança é muito pequena, ela não vai aprender. Não, eu vou trabalhar cotovelo só quando ela estiver lá no segundo, terceiro ano. Não, a criança, ela bate o cotovelo. Então você, ai, meu braço, assim, não, essa parte aqui chama cotovelo. Então, trabalhar as partes do corpo é muito importante. Todo o esquema corporal, todas as partes. E aí eu arrisco a dizer que lá na pré-escola você pode, inclusive, tratar da função de cada parte, inclusive, daí já não é esquema corporal, mas só adiantando que nós podemos tratar de alguns órgãos, né? Por que o coração bate, como é que o alimento, né, entra pela boca e o que acontece dentro do organismo até parte dele ser evacuado através lá do cocô. Então, a gente não pode menosprezar a capacidade cognitiva da criança. Outro ponto muito importante na motricidade é a questão da lateralidade. Quantos de nós já adultos confundimos esquerda e direita, né? É muito fácil observar isso, principalmente quando estamos lá numa aula de aeróbica, em que o professor manda ir para um lado e você vai para o outro, enquanto uns estão indo, você está voltando e completamente descoordenado. Por quê? Porque na infância não foi trabalhado a lateralidade. E o que é muito importante? Que a criança saiba que a lateralidade ela é determinada a partir da posição em que ela está. Eu vejo um problema muito sério, que lógico que não é por maldade, mas eu já presenciei professor que falou assim, esquerda é o lado da janela, esquerda é o lado da janela, olha, presta atenção, esquerda é o lado da janela, tá. Algum dia ele pega e muda a posição das carteiras na sala e a posição fica invertida, ele vai chamar
de esquerda aquilo que é direita, porque inverteu. Então eu não posso associar esquerda é o lado da janela e direita é o lado da porta, porque o que determina esquerda e direita não é a porta e a janela. A mesma coisa, fala assim, a direita é a mão que escreve, né? Guarda aí, direita, mão que escreve. E o canhoto? O canhoto escreve com a esquerda. E aí como é que faz? O direito e esquerda dele é diferente? Não. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando vamos trabalhar as questões de lateralidade, esquerda, direito, em cima, embaixo, todo aquilo que nos rodeia com as crianças, tomando muito cuidado. Por quê? É nessa faixa etária da infância, da primeira infância, que muitos conceitos são aprendidos e alicerçados mesmo, assim, a criança entende, aprende, memoriza, aquilo faz parte, começa a fazer parte da sua estrutura cognitiva e lá na frente pode causar algum tipo de problema. Outra questão é a organização espacial, tá? Nós precisamos também conseguir nos organizar no espaço que temos. Então, uma atividade interessante para trabalhar com as crianças é pedir mesmo que elas guardem os brinquedos. Então, esses brinquedos cabem nessa caixa ou é melhor colocar naquela outra caixa? Organizar o espaço. A estruturação do tempo. Quantos já ouviram falar assim? Amanhã eu fui na casa da minha avó. Aí você fica sem saber se a criança foi ou se a criança ainda vai na casa da avó, porque, né, amanhã eu fui. Então, toda essa questão de tempo também está relacionada a esse desenvolvimento. E aquilo que mais o professor gosta de trabalhar nessa faixa, quando a gente trata de motricidade, é toda a parte de coordenação. Tanto a coordenação fina, como a coordenação ampla. O que é isso? A coordenação fina é aquela mais apurada, menorzinha, que a gente precisa para pintar, para pegar no lápis, né, para poder desenhar, para poder escrever. E o professor, ele fica muito fascinado com a coordenação motora fina, porque justamente por aquilo que eu acabei de dizer, porque a motricidade, a coordenação fina, ela é fundamental para que a criança aprenda a pegar o lápis e ele então possa aprender a escrever. Porém, tomem muito cuidado e levem isso para a vida de vocês. Eu tenho que trabalhar toda a coordenação da criança. É responsabilidade nossa na escola, é coordenação ampla também. Um adulto completamente estabanado, ele não teve uma coordenação motora ampla bem definida na sua infância, né? Quantos adultos esbarram em tudo, vivem com as pernas, com os braços roxos porque bate por onde anda. Então, eu tenho, e não só por isso, porque toda essa coordenação acaba refletindo em todo o desenvolvimento da criança. E isso não sou eu que estou falando, porque se você olhar na LDB, quando ela trata de que nós precisamos desenvolver a criança em todos os seus aspectos, você vai encontrar lá que eu tenho que não só desenvolver os aspectos cognitivos, aquilo que vai ajudar ele a aprender a ler, escrever, fazer operações matemáticas e tudo mais, só que eu também tenho que proporcionar desenvolvimento físico. E quando a gente fala desses assuntos tratados nesta aula, nós estamos nos referindo principalmente ao professor de educação infantil. E o professor de educação infantil, ele é a base de tudo. Então, quando a gente fala de esquema corporal, lateralidade, organização espacial, estruturação temporal, motricidade ampla e fina, nós estamos falando de que tudo isso é fundamental
para que amanhã a criança aprenda a ler e escrever. Então, só para deixar claro, a coordenação ampla é tão importante quanto a coordenação fina, tá? E aí, então, muitas vezes quando a gente se depara com crianças lá no 3º ano, que não conseguem obedecer uma margem, que escreve no meio da linha, né, as letras, as palavras voando entre as 2 linhas, quando a gente vê criança que pega de maneira, eu não posso dizer assim maneira errada, mas uma maneira menos prática no lápis, no pincel, assim, nossa, essa criança é relaxada, essa criança não presta atenção. Mas não, é que às vezes ele está desse jeito, por quê? Porque na primeira infância, lá na educação infantil, esses pequenos detalhes de motricidade não foram trabalhados. Então, prestem muita atenção quando vocês assumirem uma sala de educação infantil, porque muito mais do que ensinar letras e números, eu preciso ensinar a criança e ajudá-la a ter um desenvolvimento global. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, deixem as suas perguntas e nós vamos tirando as dúvidas nos aplicativos que temos à disposição na nossa faculdade, tá bom? Tenham todos um bom dia e até a próxima!